Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal. Trago o resumo do episódio número 1 do anime. Deixem nos comentários o que acharam, e também deixem seu gostei para que eu continue assistindo os episódios, se é isso que vocês querem. O episódio 1 começa com o narrador discutindo a cidade natal da personagem por trás do design dessa garota. Em seguida, Koshi tenta ignorar a garota e ir para a escola. A garota para Koshi e a culpa para libertá-la de sua situação de enforcamento. Koshi ajuda a garota e pergunta por que ela chama Koshi de senhorita delinquente, fazendo Koshi perceber que a garota sabe a verdade sobre ela. Koshi diz à garota que ela não é uma delinquente e diz para ela não ficar presa no poste de energia novamente. Koshi sai e chega à escola segundos depois. Todos ficam perplexos com essa revelação e Koshi confirma que ela é uma garota. Mais tarde, Koshi anda pelo corredor, e todos se maravilham com sua beleza. Apeado em sua mesa como um presente de obrigada. A primeira percebe que a última não está satisfeita com este presente. Então Nokotan arranca um de seus chifres e dá a Koshi. Ela diz a Koshi que eles são comestíveis. Koshi não está satisfeita, então Nokotan arranca seu outro chifre e diz que pode ficar com os dois como uma oferta especial. Movimentos de Nokotan, fazendo-a se sentir insegura sobre sua aparência. Koshi pede desculpas, mas Nokotan se requanto Koshi. Nokotan limpam o galpão. Nokotan diz a Koshi que ela gosta mais de atividades quando as faz com outra pessoa. Então, a senhora Ukai chega. Ela é a professora de Nokotan e Koshi. Koshi diz que não se importa em ajudar Nokotan a limpar este lugar e Ukai informa Koshi que Nokotan planejava usar este lugar para formar um clube dos viados. Ukoi também diz que Nokotan disse a ela que Koshi queria se juntar ao clube dos viados, para o choque de Koshi. Embora Koshi não queira se juntar a ele, Ukai e Nokotan a convencem a se juntar. Ukai entrega a Nokotan o formulário de... O episódio 2 começa com Koshi entregando suprimentos para o Deer Club à noite. Vários servos e a garota do suspense do episódio anterior observam Koshi de longe. Então, o narrador reintroduz Koshi para o público enquanto ela caminha pelo corredor de sua escola. Então, Koshi vai para o Deer Club novamente. Embora ela não tenha ficado feliz que Nokotan a tenha feito presidente do clube, Koshi diz que está animada para visitar a sala do clube, já que ela a decorou. Após a chegada de Koshi, Koshi percebe que alguém arruinou a sala do clube. Koshi vê Nokotan se escondendo em um canto e a culpa por arruinar a sala do clube. Nokotan diz a Koshi que a sala do clube parecia assim que ela chegou na escola esta manhã. Além disso, Nokotan diz que alguém pode querer matá-la. Para apoiar sua teoria, Nokotan lista outras ocorrências que aconteceram com ela em seu caminho para a escola. Koshi diz a Nokotan que ninguém está atrás dela e que ela deveria ir lá fora e tomar ar fresco. De repente, alguém joga uma kunai na sala do clube. Koshi percebe que alguém pode estar atrás de Nokotan e exige que eles se revelem. De repente, a pessoa joga alguns biscoitos de veado dentro da sala do clube. Nokotan corre em direção a eles porque ela não consegue resistir ao seu lanche favorito, apesar de Koshi avisá-la que é uma armadilha. Nokotan cai na armadilha da pessoa. Enfurecida, Nokotan exige que a pessoa se revele a ela. Descobrimos que seu nome é Anko e ela é irmã de Koshi. Ela também não está feliz que Koshi esteja passando mais tempo com Nokotan em vez dela. Nokotan diz a Anko que Koshi é sua mulher, enfurecendo Anko. Anko liberta Nokotan porque ela quer ter uma luta justa contra ela. Se Nokotan perder, ela deve retornar ao Parque Nara e viver como um servo. Se Anko perder, ela reconhecerá o estranho relacionamento de Nokotan e sua irmã. Além disso, Nokotan quer que Anko lhe dê biscoitos de servo se a primeira vencer. Então, cortamos o evento do campeonato Koshi Toraku da Inominami High School. Ukai apresenta Anko e Nokotan ao público e anuncia quais prêmios cada um ganhará se vencer. Então, a competição tipo questionário começa. Ukai pede para Anko revelar detalhes sobre a vida privada de Koshi, para grande desgosto de Koshi. Nokotan diz que essas são boas perguntas porque Koshi pode receber um aumento de popularidade delas. Essa humilhante batalha de questionário continua até o anoitecer. Mais tarde, Anko e Nokotan estão pescoço a pescoço. Antes que Nokotan consiga uma vitória sobre Anko, Anko aciona uma de suas armadilhas para machucar Nokotan. Anko acidentalmente joga uma kunai em Koshi. Fica chateada e dois veados angelicais alados chegam e levam o espírito de Nokotan para o céu. Nokotan encontra um veado divino e o veado divino a rejeita. O espírito de Nokotan retorna ao seu corpo e Nokotan revela que ela tinha um biscoito de veado colocado no bolso do peito. Isso permitiu que ela escapasse da morte através da kunai de Anko. Ela também agradece a Nokotan por salvar Koshi e se considera uma fracassada. Nokotan diz a Anko que se não fosse pelo biscoito de veado ela teria morrido. As duas resolvem suas diferenças e se tornam amigas. O episódio termina com Nokotan e Koshi conversando na aula. O episódio 3 de My Dear Friend Nokotan começa com Koshi chegando ao Deer Club. Lá, Koshi descobre um veado lá dentro e se pergunta o que está acontecendo. O veado começa a comer os biscoitos de veado do clube e isso irrita Koshi. Koshi pergunta a Nokotan se ela trouxe esse veado para o clube, mas Nokotan não está presente. Exige que Nokotan volte à sua forma humana. O veado não se move, então Koshi tenta remover a fantasia de veado em potencial, mas o veado expulsa Koshi do clube. Koshi retorna ao clube mais tarde com bebidas.
Koshi ainda acredita que Nokotan é o veado e tenta usar sua bebida para induzir Nokotan a remover essa roupa. O veado ignora Koshi e começa a comer manjiro, uma planta de casa que ela criou. Koshi grita com o veado e o veado começa a fazer barulhos estranhos para intimidá-la. Koshi coloca uma garrafa de água na frente do veado. O narrador diz que Nokotan tem medo de garrafas cheias de água, então Koshi acha que isso convencerá Nokotan a se revelar. O veado não demonstra medo, então Koshi pega seu caderno embaraçoso. Ainda pensando que é Nokotan, Koshi diz que deixará Nokotan ver o que ela escreveu dentro se Nokotan retornar à sua forma original. Isso desperta o interesse do servo. Koshi executa a música e o número de dança que o acompanham. Depois disso, o verdadeiro Nokotan aparece atrás de Koshi, fazendo Koshi perceber que ela estava lidando com um servo normal esse tempo todo. Nokotan conversa com o veado e diz a Koshi que ele fugiu do zoológico de Ino. Ela acredita que os biscoitos de veado do clube encorajaram o veado a visitar o clube. Eventualmente, o veado aleatório vai embora. Algum tempo se passa. O narrador diz que Koshi entrou em seu 3º ano de escola. Então, vemos Koshi e Nokotan retornando ao seu clube. Lá, eles avistam uma garota chamada Bashami. Bashami diz a Koshi que ela quer se tornar aprendiz de Nokotan, para a grande decepção de Koshi. Entramos em um flashback que explica por que Bashami admira Nokotan. Antes da cerimônia de entrada, Bashami estava deitada no chão. Ela queria desesperadamente algo para comer. Nokotan percebe Bashami e lhe entrega um biscoito de veado. Enquanto comia o biscoito de veado na cerimônia de entrada da escola, Bashami diz que queria ser como Nokotan. Nokotan pergunta a Bashami se ela está disposta a se tornar um veado. Bashami diz que sim. Nokotan explica o que Bashami precisa fazer para atingir seu objetivo. Então, cortamos para Anko. Anko diz que se formou no ensino médio. Além disso, Anko está animada que ela e Koshi frequentam a mesma escola agora. Além disso, Anko confirma que se juntou ao Dir Clube para ficar mais perto de Koshi. Anko chega ao Dir Clube e vê Bashami e Koshi em uma situação erótica. As coisas ficam intensas entre o trio quando cortamos para Nokotan sorrindo no telhado. Mais tarde, vemos Koshi dando um passeio e refletindo sobre o progresso do Dir Clube. Koshi retorna ao clube e percebe que todos estão fazendo coisas preguiçosas. Ela realiza uma reunião do Dir Clube. Koshi avisa Bashami, Anko e Nokotan que as pessoas os perceberão como um clube preguiçoso se não mudarem. Ela pede a Nokotan para compartilhar seus objetivos. Nokotan não tem objetivos incríveis para compartilhar, então Koshi pede a Bashami para discutir seus objetivos. Bashami diz que gostaria de criar um campo de arroz e Koshi não gosta dessa ideia. Quanto a Anko, ela quer estar assustadoramente perto de Koshi diz que quer deixar o Dir Clube mais fofo. Nokotan argumenta que seus objetivos são os menos relevantes. Nokotan diz a Koshi que eles devem se concentrar nos objetivos de Nokotan e Bashami, já que são relacionados a viados. Nokotan diz a Koshi que se as coisas não melhorarem, ela deixará o clube. Bashami exige que Koshi a escove em seguida, pois isso pode ajudá-la a atingir seus objetivos de servo. Irritada, Anko diz a Koshi que ela quer se tornar um servo. Enquanto mais conversas bem-humoradas acontecem, um trio de garotas observa Koshi e as outras de uma janela. O episódio termina com esse grupo sem nome observando as ações hilárias de Anko, Nokotan e os outros. Assim termina o episódio 4 de My Dear Friend Nokotan começa com Koshi conversando com o conselho estudantil de sua escola. Koshi quer tornar a Inomiami High School um lugar melhor. No entanto, o narrador diz que um dos membros do conselho estudantil planeja arruinar o Dir Clube. No entanto, Koshi inicia a reunião do conselho estudantil. Ela quer criar livretos para os alunos. No entanto, a vice-presidente do conselho estudantil, Neko, diz a ela que ela já imprimiu os livretos. Koshi agradece Neko por sua ajuda. Internamente, Neko acha que Koshi deveria ser mais grata a ela por sua gentileza. Além disso, Neko diz que planeja se tornar mais popular do que Koshi. Cortamos para pessoas adorando Koshi no corredor de sua escola. Neko não gosta que todos adorem Koshi. Ela se pergunta o que a torna e ao Dir Clube tão especiais. Portanto, Neko lista o que fará para subir na hierarquia e arruinar o status de Koshi. Neko retorna ao trabalho e sugere que Koshi faça o mesmo. Antes de Koshi ajudar Neko com suas tarefas, a secretária do conselho estudantil, Kinu, diz a Koshi que ela separou sua pilha de impressões de livretos. Koshi agradece a Kinu, mas Koshi percebe que as impressões estão fora de ordem. Kinu entra em pânico, argumenta que não foi feita para o conselho estudantil e lista o que pode acontecer por causa de seu simples erro. Depois disso, vemos a líder de contabilidade do conselho estudantil, Shiharu, grampeando vários livretos. Koshi tenta se envolver em uma conversa sincera com Shiharu. Shiharu não é muito de falar e isso diminui o entusiasmo de Koshi. Então, Shiharu pergunta a Koshi se ela está no comando do Dir Clube. Koshi entra em pânico porque acha que Shiharu vê o clube de forma ruim. Koshi pergunta a Shiharu se ela quer se juntar ao Dir Clube e Shiharu responde à pergunta de Koshi sem entusiasmo. Além disso, Neko quer descobrir as fraquezas de Koshi. Mais tarde, Koshi retorna ao Dir Clube. Simultaneamente, Neko, Kuni e Shiharu visitam o armário de Neko. Neko está chateada por não ter tido tempo de examinar o Dir Clube hoje. Então,
Koshi retorna ao Deer Club e percebe o interior. Ela puxa Nokotan de lado e pede para ela ficar calma. Infelizmente, Bashami e Anko começam a agir como costumam fazer perto de Shiharu. Koshi joga Bashami e Anko para fora da sala do clube. Depois disso, Koshi tenta contar a Shiharu sobre as atividades do Deer Club. Nokota interrompe a conversa e mostra a Shiharu a filmagem do que Koshi fez com o servo aleatório do episódio 3. Nokota explica por que ela está mostrando essa filmagem para Shiharu. Então, Bashami e Anko retornam ao clube apenas para compartilhar mais histórias sombrias sobre Koshi. Ela diz a Shiharu que sua performance no vídeo foi para propósitos de diversão. Essa declaração perturba Nokota e ela diz que perturbaria Tsunoda também. Koshi descobre que esse é o nome do servo aleatório. Depois disso, Koshi oferece chá a Shiharu. Então, Nokotan pega um pouco de grama e entrega para Shiharu. Koshi fica surpreso com tudo isso e começa a sentir ciúmes. Koshi tenta conquistar Shiharu, mas Shiharu não lhe dá atenção. Shiharu sai do Deer Club e volta para casa. Em seu quarto, Shiharu fica feliz que Nokotan a notou. O narrador afirma que Shiharu é uma fã secreta de Nokota. Então, Shiharu revela que tem ciúmes de Koshi porque Shiharu deseja poder se comunicar normalmente com Nokota. Então, voltamos a seguir Koshi. Ela está rolando seu telefone, pensando em maneiras de fazer com que os alunos mais jovens a idolatrem. Kuni esbarra em Koshi e Koshi se oferece para ajudar Kuni com suas tarefas no depósito do ginásio da escola. No depósito, descobrimos que Koshi está ajudando Kuni porque ela quer que Kuni a idolatre. Então, Koshi conta algumas piadas sobre pessoas sendo trancadas em depósitos. Então, um garoto tranca os dois lá dentro, fazendo Kuni entrar em pânico. Kuni escreve seu testamento e Koshi a impede. A primeira lista o que acontecerá se elas nunca escaparem. Koshi olha pela janela e vê Nokota. Nokotan para e sonha com um biscoito de veado solitário. Esse sonho se transforma em um número musical envolvendo Nokotan e o biscoito solitário. Depois disso, Nokotan parte. Koshi procura Kuni e Kuni está escondida dentro de uma caixa de cofre. Kuni está refletindo sobre seus erros passados, então Koshi diz a ela que vai ouvi-la. Kuni menciona um erro que cometeu no passado. Então, Nokotan abre a entrada do depósito do ginásio. Diz a ela que visitou este lugar porque está cultivando cogumelos em sua caixa de cofre. Então, Koshi retorna ao Deer Club. Nokotan deixa Koshi, Kuni e outros comerem uma refeição de cogumelos que ela fez. Shiharu também está lá. Cortamos para Neko na sala do conselho estudantil. O episódio termina com Neko se perguntando por que ninguém está na sala do conselho estudantil. Assim termina o episódio 5 de My Dear Friend. Nokotan começa com Koshi visitando a escola e verificando seu armário. Koshi encontra uma carta de amor dentro de seu armário. Depois de compartilhar uma história fictícia com Koshi, Nokotan diz a Koshi que a carta é uma carta de amor. Koshi diz que nunca recebeu uma antes e Nokotan julga Koshi por causa de como ela se sente sobre isso. Nokotan diz que nunca recebeu uma carta de amor antes, mas sente que pode haver uma em seu armário. Ela verifica seu armário e não encontra uma carta dentro. Nokotan está chateada, mas sabe que sua editora de anime e mangá deve ter recebido cartas de fãs sobre ela. Depois disso, Nokotan pergunta a Koshi se ela namorará o remetente da carta. Koshi diz que não tem certeza se o fará e Nokotan a ridiculariza por sua escolha. Nokotan muda sua posição sobre a situação segundos depois. Ela sugere que Koshi reserve um tempo para refletir sobre as coisas. Koshi entende e verifica a carta, apenas para descobrir que alguém quer desafiá-la. Koshi comparece ao local do desafio do remetente. O remetente chega com duas pessoas. Ela quer se tornar a garota mais forte da cidade. A remetente argumenta que não pode fazer isso até derrotar Koshi. Koshi entende e está pronta para lutar contra a remetente e seus amigos. Nokotan diz a Koshi que a ajudará no duelo e observa que ela é a mais forte entre seus companheiros viados. Koshi luta contra a remetente e seu grupo. No entanto, Koshi fica sobrecarregada pelas armas do grupo. Nokotan joga um de seus chifres para Koshi. Koshi o joga no telhado da escola porque é inútil para ela. No entanto, o chifre explode, fazendo com que o remetente, os amigos do remetente, Koshi e Nokotan voem para o céu. Mais tarde, Koshi e Nokotan se reagrupam com Bashami e Anko no Deer Club. Koshi descobre que a explosão no telhado da escola virou notícia. Então, vemos Koshi observando Nokotan no parque. Ela quer descobrir a fraqueza de Nokotan. Simultaneamente, Koshi se pergunta se Nokotan é uma sem-teto. A primeira se sente mal por Nokotan e quer comprar uma refeição para ela. Então, Nokotan remove seus chifres, abre-os, pega duas bananas e as come. Depois de ver isso acontecer, Koshi não se sente mais mal por Nokotan. Nokotan parte para o zoológico de Ino e Koshi a segue até lá. Nokotan entra na exposição de Tsunoda e senta-se ao lado de Tsunoda, para grande choque de Koshi. Então, duas pessoas visitam a exposição e Koshi não consegue acreditar que as duas pessoas não estão questionando as ações de Nokotan. Nokotan entrega biscoitos de veado para as pessoas alimentarem os veados. Nokotan morde uma das mãos das pessoas, fazendo com que a mulher a jogue na multidão. Nokotan e os outros veados deixam a exposição para participar do desfile do Senhor dos Veados. Uma velha compartilha seus pensamentos sobre o desfile e Nokotan começa a brilhar.
Nokotan realiza um ritual estranho em cima do veado e percebe Koshi. Koshi diz a Nokotan que está vagando por aí porque tem tempo livre. Nokotan pergunta a Koshi se ela quer tomar chá de bolhas com ela. Koshi aceita a oferta de Nokotan e os dois bebem chá de bolhas juntos no parque. O narrador dá uma alfinetada em Koshi por abandonar seu esquema de rastreamento. Em seguida, seguimos Neko, a vice-presidente do conselho estudantil. Neko sabe que Koshi está ocupado com o Kai. Ela quer usar essa oportunidade para encontrar o ponto fraco de Koshi. Neko argumenta que descobrirá a fraqueza de Koshi vasculhando a sala do clube do Dir Club. Neko tenta entrar por uma das janelas e Nokotan a assusta. Ela sai da sala do clube e dá uma pequena festa de boas-vindas para Neko. Neko diz a Nokotan que ela não quer se juntar ao Dir Club, e Nokotan fica chateada. Ela faz isso pedindo a Nokotan para levá-la para um passeio pelo Dir Club. Então, Anko e Bashami chegam e Nokotan insiste que eles participem de alguns exercícios, para o desconforto de Neko. Bashami se apresenta a Neko e afirma seu domínio sobre Neko. Anko se apresenta em seguida e diz que quer se tornar o servo de Koshi. Neko questiona as palavras de Anko e Anko a encara com olhos ameaçadores. Neko se recusa a discutir mais as coisas com Anko. Depois disso, Nokotan presenteia Neko com um biscoito de servo como parte de sua tarefa de ex-servo Sisi. Neko questiona Nokotan sobre isso, então Nokotan faz Bashami demonstrar o que ela quer que Neko faça. Bashami morde a mão de Nokotan, deixando Neko assustada. Nokotan pede para Anko fazer o mesmo exercício, mas ela se recusa. A primeira informa a última sobre as atividades de Koshi. Anko sai do Dir Club porque quer mexer nas coisas de Koshi em casa. Nokotan diz a Neko que quer ajudá-la a deixar seus chifres crescerem. Bashami argumenta que Neko não está pronta, mas Nokotan argumenta que Neko tem o talento de veado. Nokotan pede para Neko imaginar seus chifres crescendo para fora de sua cabeça. Neko pondera, mas os chifres de Nokotan crescem em vez disso. No entanto, Nokotan recompensa Neko dando a Neko seus chifres. Neko deixa o Dir Club em um clima alegre. Então, Neko percebe que não descobriu a fraqueza de Koshi e cai no chão de vergonha. O episódio 6 de My Dear Friend Nokotan começa com o narrador agradecendo aos espectadores por assistirem a este anime. O narrador diz que gostaria de recompensar os espectadores com 18 mini-episódios. Então, cortamos para o Dir Club. Lá, Nokotan faz truques estranhos na frente de Koshi. Então, Koshi verifica as finanças do clube. Ela sabe que eles estão sem dinheiro e isso a deixa chateada. Depois que Nokotan chora pela suspensão de uma publicação sobre viados, Nokotan confronta Koshi. Nokotan quer vender travesseiros corporais. Ela mostra a Koshi um protótipo de seu produto. Ela não dá uma resposta sólida a Nokotan. Nokotan sugere que eles vendam camisetas do Dir Club em vez disso. Koshi diz que está bem com a ideia e Nokotan experimenta uma delas. Depois de recebermos uma piada engraçada de chifre de jogo entre Koshi e Nokotan, Koshi visita e sai de uma loja. Koshi está lutando para beber seu chá de bomba. Ela percebe que o canudo em sua xícara é um chifre em vez de um canudo. Depois de recebermos mais 2 mini-contos entre Koshi, Anko, Bashami e Nokotan, Nokotan e Anko apresentam um show de compras no Tsunotsu. Ela diz ao público que custará 2.980 ienes em vez de 29.800 ienes. Nokotan e Anko compartilham mais ofertas com o público. As garotas esperam que isso convença os espectadores a comprar seu produto principal. Neko desliga sua televisão. Ela não consegue acreditar que essas garotas estão promovendo um produto sem valor. Então, cortamos para Shiharu e Shiharu revela que também comprou os produtos extras que Nokotan e Anko mostraram no Notsu Shopping. Neko observa as meninas de longe e parece confusa. Neko pondera o valor do chifre de caixa selada de Nokotan e o compra segundos depois. Então, vemos Nokotan, Bashami e Koshi caminhando juntos para algum lugar. Koshi percebe várias coisas fofas durante suas viagens. Bashami e Nokotan dizem a Koshi que elas são mais fofas do que essas coisas. Depois de mais piadas entre os membros do Dir Club, chegamos em um dia diferente. Neste dia, Nokotan insiste que Koshi, Anko e Bashami comecem uma banda de rock com ela. Anko e Bashami se oferecem para desempenhar papéis estranhos na banda e Nokotan aceita. Koshi fica para tocar todos os instrumentos que Nokotan disse que eles poderiam escolher, já que Nokotan quer ser vocalista. Eventualmente, o verão chega em Inu City. Koshi e Anko vão para a escola com o primeiro zombando do narrador sobre seus comentários de verão. Anko e Koshi discutem seus uniformes de verão. Anko compartilha comentários estranhos sobre a roupa de Koshi, fazendo Koshi se sentir desconfortável.
Enquanto os alunos comentam sobre as atividades de Koshi e Anko, Nokotan chega, mas ela está coberta de estranhas manchas brancas. Koshi se pergunta se Nokotan comeu algo ruim do chão. Bashami diz a Nokotan que ela está sofrendo da doença Rice Blast. O narrador explica o que é a doença Rice Blast para o público. Nokotan entende e acredita que ela é uma planta de arroz. Bashami diz a Nokotan que ela sempre haverá como um servo, mas argumenta que seria melhor para Nokotan se curar de sua doença Rice Blast. Então, Tsunoda aparece e Koshi percebe que Nokotan e Tsunoda têm manchas brancas semelhantes. Anko argumenta que Nokotan está passando pelo processo de muda. O narrador explica o processo de muda de veado para o público. Nokotan entende e mostra a Koshi sua pele antiga. Bashami corre para a lata de lixo e coloca a pele velha de Nokotan. Depois que descobrimos que Shiharu foi quem comprou o chifre de Nokotan em Mercari, o narrador deixa o público saber que nada problemático ocorreu durante o passeio de verão de nossos protagonistas. Koshi desenvolve um pensamento estranho sobre o problema de muda de Nokotan. Enquanto isso acontece, cortamos para Neko, Kinu e Shiharu. Neko quer que Kinu e Shiharu a atualizem sobre o progresso do plano de destruição do Dir Club. Kinu diz a Neko que não tem nada a relatar porque não concordou em erradicar o Dir Club com Neko. Então, Nokotan aparece e Neko se pergunta por que ela está aqui. Nokotan revela uma criatura estranha chamada Tsushinonko para Neko e os outros. Neko argumenta que essa criatura não é um Tsushinonko, mas Nokotan discorda. Shiharu nomeia a criatura de Tsushi e Nokotan tenta alimentar Tsushi com coisas que ela adora. Tsushi se recusa a comer ou beber qualquer uma das ofertas de Nokotan. Nokotan conclui que Tsushi não é um Tsushinoko. Afinal, Tsushi come giz e Kinu sugere que Neko toque em Tsushi. Neko desenvolve um vínculo próximo com Tsushi. Koshi entra na sala e aponta as vibrações estranhas que está recebendo de todos. O episódio termina com o narrador dizendo ao público que o Conselho Estudantil e o Dir Club criarão Tsushi juntos. Assim termina o episódio número 6. Mas me digam, o que acharam deste episódio? Deixem seus comentários, seus likes, e nada mais. Muito obrigado por assistir.